Ergonomia cognitiva refere-se à adaptação do ambiente de trabalho e das tarefas para melhorar o desempenho cognitivo dos indivíduos, considerando fatores como atenção, memória, percepção e tomada de decisão. Seu foco é otimizar a interação entre os seres humanos e os sistemas que utilizam, evitando sobrecarga mental e promovendo um ambiente mais eficiente e confortável. A fisioterapia, por sua vez, desempenha um papel crucial na prevenção e no tratamento de distúrbios músculo-esqueléticos e outras condições físicas que podem surgir devido a posturas inadequadas ou esforços excessivos. Ambas as áreas trabalham para proporcionar um ambiente de trabalho saudável, onde as demandas físicas e cognitivas sejam equilibradas, melhorando a produtividade e a qualidade de vida do trabalhador. Nós estamos falando da psicologia e da fisioterapia. Fique ligado, o começo de conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pelo NEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Hoje nós estamos recebendo o filho de Maria Auxiliadora Martins Caldeira e do Celso Simões Caldeira. Ele é caratinguense, solteiro, tem 50 anos, é professor e coordenador do curso de fisioterapia do UNEC e também supervisor de estágio. Seus hobbies são a leitura e os estudos, não só a respeito de sua profissão, mas também sobre a origem e as diferenças do cristianismo. Ele gosta muito de esportes, mas diz que ultimamente não tem praticado com tanta frequência. Eu estou falando do amigo Celso Simões Caldeira, nosso professor, tudo bem? Bom, doutor Eugênio, obrigado. Bem-vindo. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no começo de conversa. A ergonomia cognitiva estuda como os processos mentais afetam a interação entre humanos e sistemas, visando otimizar desempenho, segurança e bem-estar. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui hoje ele que é filho de Raimunda Lopes de Souza, nascido em Teresina, no Piauí, especializado em neuropsicologia e psicologia no trânsito. Seja muito bem-vindo, Francisco Lopes. Opa, prazer todo meu. Muito bom estar aqui com um psicólogo, um fisioterapeuta, para a gente falar de ergonomia cognitiva. Vamos para a gente entender isso bem, porque toda vez que fala em ergonomia, a gente vai no músculo esquelético sempre, né? Exatamente. E hoje nós estamos falando da cognição. Fala para nós, em rápidas palavras, o que é isso? O que é uma ergonomia cognitiva? É uma adaptação do ambiente de trabalho ao ser humano. A gente conhece geralmente a adaptação do ser humano ao trabalho e se tornou pesado. No decorrer da caminhada, foi-se havendo essas mudanças, onde se adapta o trabalho às condições do ser humano, para que ele tenha condições mentais, psíquicas, emocionais, de ao sair do seu trabalho, ele continuar sendo o homem que ele precisa ser na sua vida secular. Muito bem. E aí, essas duas questões se encontram, né, Celcinho? O cognitivo com o músculo esquelético, né? Porque a ergonomia, por exemplo, se não bem cuidada, vai trazer problemas físicos mesmo para a pessoa, né? Aler, por exemplo, problema de coluna, e que isso pode acabar afetando o emocional dele. Exatamente. Nessa ideia da ergonomia ser uma ciência que trabalha para poder adaptar o ambiente de trabalho ao homem, ela tem as suas funções voltadas tanto para o físico quanto para o emocional. Então, assim, o ambiente de trabalho do homem, ele deve focar no intuito de melhorar a qualidade funcional, como também dar uma qualidade emocional para o profissional, né, naquele ambiente de trabalho. Eu não posso deixar de perguntar isso, porque eu tenho certeza que o telespectador, o internauta que está nos assistindo agora, algum deles pode pensar o seguinte: isso é coisa do mundo moderno, isso é doença nova que eles estão inventando, né? Porque tem disso, né? Eu me lembro quando a fisioterapia, por exemplo, chegou em Caratinga, chegou aqui com o UNEC, né, com o curso de fisioterapia, ninguém fazia fisioterapia. Ou né? não se conhecia corretamente. E hoje é impossível, né? Você viver sem a fisioterapia. Então, assim, a gente aprendeu a usar isso. Quando a gente fala em fisioterapia, nós estamos falando em ergonomia agora cognitiva. Você acredita, Francisco, que isso vai se tornar também uma preocupação mesmo daqui para frente? Quer dizer, as pessoas vão perceber isso?
Inclusive, a própria instituição pública, o governo, já começou a se movimentar nisso. No ano passado, em agosto do ano passado, inclusive entra em vigor agora no dia 25 de maio, uma nova redação da NR1, onde traz para dentro da norma regulamentadora uma orientação de se trabalhar a questão mental, as questões psicossociais do trabalhador. E aí vai mexer totalmente na estrutura de trabalho hoje que existe. Inclusive, as empresas tiveram 277 dias, se não me engano, até o dia 25 de maio, para poderem se adequar e, a partir de então, eles estarem trabalhando de modo que o trabalhador tenha esse amparo, essa observação dentro das questões cognitivas. O que exatamente, quer dizer, que tipo de postura equivocada ou de equipamento equivocado, ou um ambiente inadequado pode, de fato, causar problemas, por exemplo, emocionais? Quem pode responder para mim? O ambiente, né, de trabalho. Ele, quando se fala em ergonomia, a gente nunca pode deixar de falar também sobre o ambiente. Um ambiente inadequado, alturas de bancadas muito excessivas, luminosidade inadequada, temperatura, cores, ruídos, isso tudo pode influenciar tanto o físico quanto o emocional do paciente, né? Imaginemos que um ambiente também ele é sobrecarregado no intuito de pessoas que não se combinam bem nesse ambiente de trabalho. Isso pode trazer uma carga emocional maior para os funcionários de determinado setor, que pode, somatizando-se com carga física, aumentando a carga emocional, que pode futuramente trazer, né, condições desfavoráveis para o trabalhador, né? Haja visto aí, por exemplo, que a gente tem visto um aumento muito grande de condições emocionais relacionadas à síndrome do burnout, né? Que é um tipo de síndrome que vai esgotando fisicamente e emocionalmente o paciente, o que pode gerar afastamento do campo de trabalho. Muito bem. Francisco falou aí na NR1 e ela passará a contemplar, então, essa questão saúde mental mesmo do trabalhador, né? A partir do dia 26, as empresas já têm que ter um programa de trabalho, de prevenção, e isso tem que ser documentado e enviado ao Ministério do Trabalho e Emprego. E aí nós estamos falando uma participação direta da psicologia, né? Com certeza? Com certeza, com certeza. Porque hoje, até na questão da ergonomia voltada para a área músculo-esquelético, o fisioterapeuta é que entra, não é isso? O técnico de segurança do trabalho, quer dizer, o técnico de segurança do trabalho, ele está devidamente com acreditação ou habilitado para poder cuidar dessas duas, ergonomia cognitiva e ergonomia musculoesquelética, por exemplo? O técnico não. Agora, o fisioterapeuta, ele trabalha diretamente, muitas vezes associado ao psicólogo, atuando nas normas regulamentadoras, que são diretrizes criadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. A norma, a NR1, vai ser essa norma que vai falar diretamente da psicologia. Porém, a norma, a NR17, ela tem uma relação muito grande, tá, com o psicólogo e com o fisioterapeuta, porque também trabalha com a capacidade de organizar o ambiente para a melhora da qualidade do serviço funcional, como também da capacidade emocional do paciente, né? Sobre aquilo que eu disse anteriormente, a NR17 tem muita relação com cores, luminosidade, bancadas, o ambiente de trabalho adequado para todos os funcionários de um determinado setor, e isso é influenciado diretamente para a qualidade física e também emocional, né, do paciente. Francisco, você acredita que tenha não o problema em si, mas o fato da legislação passar a cuidar disso, quer dizer, percebeu a incidência a partir da pandemia? Porque na pandemia nós passamos um período de todo mundo em casa, então você ficava no conforto da sua casa. Você trabalhava sentado, deitado, tomando água de short, sem camisa, porque você está trabalhando
e você tomava cuidado só na hora que você ia para o vídeo para poder ter que fazer uma reunião, por exemplo, né? Então, quem trabalhou em home office não tinha essa preocupação que você tem no dia a dia na empresa. Quando sai todo mundo da pandemia e volta para a empresa, você acha que isso também afetou de alguma forma a saúde emocional das pessoas? Na verdade, isso teve um impacto muito grande, muito grande. Mas essa observação ela já vem bem anterior por conta dos afastamentos, das queixas dentro dos ambientes de trabalho. Inclusive, uma das coisas que houve de mudança é com relação a assédios morais, assédios sexuais, que aí já está dentro da NR5, que fala lá da CIPA, que agora ela já tem um adendozinho no final, já não é mais só uma comissão de prevenção, comissão interna de prevenção de acidentes, ela já tem um assédio. Ou seja, ela já tem uma modificação onde, março do ano passado, ela já teve uma modificação dentro da NR1, onde já se trabalhou essa questão de cuidado com o trabalhador, de cuidado com as pessoas no seu dia a dia. Isso dentro dos ambientes de trabalho. O que diz respeito às casas, aos seus locais, aos seus lares, o que aconteceu muito é que, por se estar dentro do seu próprio lar, as pessoas terminaram trabalhando mais do que quando estavam dentro das empresas. Terminou ali no trabalho, desligou o computador, vai para casa. Aqueles que estavam em home office, 24 horas 24 horas. É uma situação interessante que ele disse aí, que na pandemia a gente precisou trabalhar em casa e muitas vezes online, né? Ligado com o computador, digitando. Aí eu trago isso para o ambiente de trabalho normal. Uma pessoa trabalha em uma carga de trabalho de 8 horas durante um dia e ele não passa por pausas adequadas e está ali digitando. Chega em casa após aquela jornada de trabalho e vai para casa, o que ele faz? Digita. Então, é uma sobrecarga ao organismo no que se refere tanto à questão física quanto cognitiva, que vai se somatizando ao longo de períodos, que pode trazer os transtornos. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo. Nós já roubamos aí alguns minutos do primeiro bloco. O segundo, o produtor, o diretor já falou que vai ter que ser menor. Rápido intervalo, não sai daí, já nós voltamos com esse bate-papo sensacional sobre ergonomia cognitiva com Celso Júnior e Francisco Lopes. Já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui Celso Júnior e Francisco Lopes, e estamos falando sobre ergonomia cognitiva. Eu queria começar a perguntar para o Francisco, quais são os principais objetivos da ergonomia que devem ser considerados no ambiente de trabalho? Os principais objetivos seria o conforto do trabalhador, o conforto do colaborador, e que seria devolver esse colaborador de volta para sua família, pelo menos do jeito que ele veio, pelo menos do jeito que ele entrou ali. O que acontece? Muitas vezes o trabalhador vem para o trabalho, entra ali no ambiente com uma estrutura e uma carga psíquica. As pressões, aquilo que acontece ali dentro do local de trabalho, que envolve iluminação, excesso de informação, ruídos, como o Celso falou aqui, isso faz com que ele retorne para casa com uma estrutura totalmente transformada, modificada, e chegando em casa nós vamos ter um problema de relacionamento, porque ele vai levar uma carga que não foi tratada. Muito bem. E quando você fala em conforto, você falou conforto do trabalhador, necessariamente o conforto é o melhor ambiente ou o melhor equipamento? Quer dizer, falar, eu estou confortável, mas estou bem localizado para desenvolver meu trabalho, está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, Sim. Entre uma cadeira confortável e uma cadeira correta para eu trabalhar. Como é que é uma linha limítrofe nisso, para perceber isso? Isso. Tem tudo relacionado, tem tudo a ver com como eu vou desempenhar o meu trabalho, porque eu vou ali como colaborador para desempenhar um trabalho, para fazer algo. E se dentro desse ambiente eu não consigo desenvolver isso, eu, como ser responsável e cobrador de mim que sou, o que acontece? Eu não vou conseguir fazer. E aí entra uma cobrança pessoal, entra uma cobrança do ambiente e eu me sinto desconfortável porque ao final do dia é possível que eu não tenha entregue o que eu queria.
Muito bem. O Celcinho queria perguntar para você agora, porque eu estava falando dessa questão do conforto, porque entre aquilo que me deixa confortável, então eu estou confortável para trabalhar, a minha parte emocional está ótima, mas necessariamente eu posso ter algum problema musculoesquelético, né? Então, como que a fisioterapia pode contribuir para fazer funcionar a ergonomia cognitiva na empresa? Existe uma linha tênue no que se fala no conforto físico quanto emocional. Elas caminham muito próximas, né? Se no ambiente de trabalho há uma sobrecarga física, isso pode gerar também a sobrecarga emocional. E a fisioterapia pode trabalhar de tal forma a gerar orientações para aquele ambiente de trabalho, para a melhoria do material, dos dispositivos que tem ali para o uso do trabalhador. Vamos imaginar um escritório, né, onde que tem ali computador, telefone, outros instrumentos, e esses instrumentos não estão bem adequados à mesa, né, de trabalho. Isso pode sobrecarregar a capacidade física do trabalhador e ao longo de tempo isso vai gerando transtornos que podem levar às LER, DORTs, alterações de postura. O fisioterapeuta ele pode trabalhar então nesse sentido de orientar a empresa, né, dar condições para que a empresa melhore o ambiente de trabalho e diretamente com o profissional trabalhar com ginástica laboral, orientações quanto a adequações de posturas, porque na verdade não existe uma postura correta. Eu costumo dizer que a melhor postura é sempre a próxima. Então, assim, a variação das posturas no ambiente de trabalho, as pausas que são necessárias aí para tirar o corpo daquela mesma postura que ele está adotando, né, no seu trabalho, uma pausa para o café, a pausa para o bate-papo entre os colaboradores, aquele ambiente se tornar cada vez mais confortável do ponto de vista emocional, através também das adequações que são necessárias de serem feitas. Às vezes são adequações simples para melhorar o ambiente de trabalho, para o conforto do trabalhador. E também as atividades laborais, né? As atividades, os exercícios laborais, que podem ser muito importantes para o colaborador de uma determinada empresa. Muito bem. O Francisco, para terminar esse bloco, eu queria fazer essa pergunta para você, porque já vi que o ambiente de trabalho pode levar ao estresse, pode levar a depressão, pode levar a um sério de problemas emocionais. Uma postura inadequada também, quer dizer, o afastamento, um problema físico mesmo, não estamos falando de músculo esquelético, mas que a sua incidência pode levar a um problema emocional, e aí entra a ergonomia cognitiva? Isso. O colaborador ele pode, diante de uma lesão, diante de um problema de saúde física, ele se vê como uma pessoa inútil. E aí as suas crenças internas podem, naquele momento, se manifestar, que estavam ali latentes, mas não estavam ativas. E aí, mediante esses gatilhos, pode ser que de uma doença, de uma lesão física, isso venha a se tornar algo mental, emocional e que é mais difícil de ser tratado. É mais complicado que tratar um problema físico, né? Muito mais, porque a gente não consegue, a princípio, ver onde é que está a ferida. Então, é mediante algumas investigações. E nós somos mestres em tentar esconder. Eu tenho pacientes que pagam uma fortuna para ir no consultório e quando chega lá, fica 5, 6 sessões escondendo o seu problema. Não consegue nem falar sobre Não aquilo, fala. ou não sabe exatamente o que tem, né? Aí, porque às vezes ele esconde mesmo, às vezes ele sabe, mas como dói, é algo que mexe consigo, ele prefere, não, eu quero ser tratado, mas por favor, adivinha aí para mim. Aquilo se Muito torna amedrontador para ele de É manifestar terrível. o que está Tratar de no questões emocional, emocionais né? é terrível. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, eu quero voltar para o terceiro bloco, fazendo uma pergunta para os dois. E aí, primeiro para o Francisco, como é que você entende, qual que é o papel do psicólogo na avaliação desse ambiente de trabalho, sob o ponto de vista da ergonomia cognitiva, e também, Celcinho, qual é o papel do fisioterapeuta na avaliação desse mesmo ambiente de trabalho, sob o ponto de vista da ergonomia cognitiva, ok? Então sai daí, um rápido intervalo, já já nós estamos de volta com a ergonomia cognitiva.
Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando aqui com o Celso Júnior e Francisco Lopes. Celcinho, fisioterapeuta, Francisco Lopes é psicólogo. E o nosso assunto é ergonomia cognitiva. Eu queria que vocês respondessem a pergunta que nós deixamos no primeiro bloco. Primeiro para o Francisco, no final do segundo bloco, né? Qual é o papel do psicólogo na avaliação desse ambiente de trabalho, sob o ponto de vista da ergonomia cognitiva? Intervir. Intervir com uma postura de mediador. Ele precisa, neste momento, estar entre o profissional e a empresa, fazendo uma intervenção, uma mediação entre os dois. Porque dentro dessas duas personagens, há um conflito. Há um empregador, há um empresário que quer diminuir custos. E a implantação de uma visão ergonômica cognitiva, de certo modo, vai aumentar um pouco os custos. Do outro lado, tem um trabalhador que, para produzir melhor, ele vai precisar ter um ambiente à altura, um ambiente de trabalho adequado. E a função do psicólogo é, nesse meio, fazer a mediação. Não é resolver um problema, porque a resolução do problema são outras coisas. É mediar esse conflito que vai haver entre o colaborador e o empregador. É mediação. Muito bem. Celcinho, como que você vê o trabalho do fisioterapeuta na avaliação desse ambiente de trabalho, sob o ponto de vista da ergonomia cognitiva? O doutor Eugênio, né? A ergonomia cognitiva, ela entra diretamente associada à ergonomia funcional. Então, o fisioterapeuta, ele não tem essa capacidade de trabalhar diretamente o emocional na qualidade do psicólogo, né? Mas um ambiente de trabalho, quando ele é adequado do ponto de vista funcional, isso vai melhorar, consequentemente, a condição emocional, não somente o cognitivo. Então, o fisioterapeuta, ele tem como trabalho dentro da ergonomia adequar os postos de trabalho, os ambientes de trabalho, melhorar a disposição do maquinário que ali existe para o trabalhador, para que o colaborador desempenhe melhor a sua jornada de trabalho. Tem como objetivo também o fisioterapeuta de trabalhar diretamente no ambiente com orientações quanto às posturas adequadas naquele ambiente de trabalho, ginástica laboral, né, e diversas outras técnicas que podem ser associadas para melhorar o desempenho do colaborador, né? Então, técnicas de exercícios que trabalham a respiração, que trabalham os alongamentos, né? Isso pode ser associado com atividades elaboradas para poder melhorar tanto o emocional quanto o físico. Então, atividades que são que podem ser trabalhadas com psicólogos, como exercícios, né, específicos que envolvem o cognitivo, que melhora a diversão naquele ambiente de trabalho. Então, assim, a gente pode fazer um trabalho específico do fisioterapeuta, né, da análise do ambiente e sugerir naquele ambiente daquela empresa as melhorias adequadas, como eu já falei anteriormente, posto de trabalho, altura de bancada, luminosidade, cores, ruídos, e também, né, conversas particulares com cada colaborador para ver o que ele faz além do ambiente de trabalho e ele leva para casa. Aquilo que eu disse, às vezes ele trabalha digitando, chega em casa, celular, continua digitando. Isso gera uma sobrecarga física que, consequentemente, no futuro vai levar também a alterações emocionais. Consubstanciando esses dois fatores, patologias podem aparecer, tanto de cunho funcional quanto de cunho emocional. Muito bem. Via de regra, o Francisco, quando ele fala em ergonomia funcional, o resultado de uma ergonomia inadequada é quase sempre uma reclamação do próprio funcionário. Meu braço está doendo, minha coluna está doendo, eu estou cansado, minha perna está doendo porque está na postura errada. Quando chega na cognitiva, na ergonomia cognitiva, como é que é isso? Quer dizer, quem que percebe isso? O funcionário vai falar, eu estou com depressão.
Porque é uma coisa mais difícil que tem, acontece, claro, mas é a pessoa mesmo reconhecer, eu não estou bem, eu estou com depressão. Tem uma tendência natural a querer não mostrar problema, né? O que acontece? Essa questão da depressão, da ansiedade, essas doenças emocionais, essas questões que não podem ser vistas, geralmente o colaborador ele vai guardando, vai escondendo, ele vai retendo aquilo, porque ele pode virar um instrumento de chacota no ambiente e ele pode ser levado como um sujeito macio, manso, preguiçoso. Isso aí tá com besteira, isso aí tá com sabedoria, isso aí só quer mornar mesmo, não quer trabalhar direito. Só que com essa modificação da lei, da NR1, inclusive, a março do ano passado já entrou assim, na hora em vigor, a condição em que o colaborador ele pode chegar e dizer para o seu gestor direto que ele está sendo submetido ou ele pode recusar a fazer um trabalho em que isso lhe cause dano. E aí, quando vem essa modificação agora, que entra em vigor agora neste ano, ele pode, amparado nessa anterior, já chegar e dizer assim, olha, esse trabalho, esse ambiente, esse local está me causando um mal-estar e eu preciso, nesse momento, ser amparado. Não é simplesmente ser afastado, porque o afastamento é aquilo que ninguém quer, mas é ser amparado, ser socorrido para que não ocorra o pior, que é exatamente o afastamento, que é ruim para o colaborador e também para o empresário. Bacana. Nosso tempo está acabando, mas os dois, aí eu pergunto para os dois, vocês concordam que essa visão, porque é uma visão equivocada, né? Quando fala assim, você ter um ambiente ergonomicamente adequado, tanto funcional quanto cognitivo, isso implica em custo para a empresa. Na verdade, isso é um investimento, né? Porque Sim. você com isso bem ajustado, você tem funcionário mais feliz, mais produtivo, né? Com menos afastamento, com menos turnover, com menos troca de funcionário, não é isso? Concorda, Celcinho? Francisco, rapidinho, só para terminar. O objetivo principal hoje da ergonomia dentro do ambiente de trabalho não é só trazer benefício para o trabalhador, mas é trazer produtividade. Produtividade. Essa é a palavra-chave da ergonomia, produtividade. E se as adaptações forem feitas de forma a gerar melhor qualidade naquele ambiente, né? O emocional vai ser afetado de forma positiva. Né? Então, eu entendo que se uma empresa se preocupa em ajustar ergonomicamente o ambiente de trabalho, tanto para o funcional quanto para o emocional, os custos, os gastos futuros se tornam menores. Né? Então, diminui o afastamento de funcionários. Quando afasta funcionários, tem que trazer outro para poder cobrir. Então, esses gastos podem ser minimizados com as adequações ergonômicas no ambiente. Bacana. Pessoal, o nosso tempo realmente está acabando. Vocês têm um minuto aí para suas considerações finais. Francisco, essa câmera aqui é sua. Celcinho em seguida. Pode deixar o seu recado aí para os nossos telespectadores, internautas. Beleza. Nós desenvolvemos um trabalho onde nós acompanhamos tanto trabalhadores como empresários que estejam com alguma necessidade mental, emocional, que precisa ser trabalhado, que precisa ser observado, que precisa ser trabalhado dentro de terapia. A mensagem final é, se você não tem um ambiente adequado, você pode criá-lo dentro de você mesmo. O primeiro passo seria procurar terapia, procurar psicoterapia, e eu estou à disposição, estou na rede social, meu arroba é psicolopes, tá? Psicolopes, lá você vai poder encontrar o meu portfólio e ver como é o nosso trabalho, beleza? Bacana, Celcinho. Um recado interessante que eu deixo aqui para os telespectadores, os internautas que acompanham o começo de conversa, é de que a sobrecarga, né, do trabalho pode aumentar se você levar os mesmos movimentos que você realiza no seu dia a dia no trabalho para casa, tá? Muitas vezes o profissional
tem que fazer trabalhos repetitivos com grande carga no trabalho, chega em casa, uma dona de casa, por exemplo, ela trabalha no intuito de sobrecarregar o sistema músculo-esquelético, o que vai aumentar, né, a sobrecarga emocional também. Então é importante aqui citar que o curso de fisioterapia da UNEC ele está aberto aí com relação ao tratamento na reabilitação das disfunções ocupacionais, né, como as LER, as DORTs, se necessário buscar aqui no centro de reabilitação, na clínica de reabilitação da UNEC, no CR, né, orientações e mesmo o tratamento, tá, para a melhora dessas disfunções que podem estar relacionadas com a sobrecarga de trabalho e também os trabalhos não ocupacionais, aquilo que a gente realiza em casa. Então é importante que isso seja bem determinado e definido para que você possa ter, né, uma condição emocional e física muito boa ao longo da jornada de trabalho, ao longo de uma vida. Minha rede social aí, para alguém que se interessa, né, é @celcinho_junior Instagram. Ali às vezes eu estou sempre dando algumas dicas com relação à fisioterapia. E necessário for buscar pelo centro de reabilitação, a clínica de reabilitação da UNEC, para a gente poder sanar e melhorar essa qualidade de vida. Bacana. Francisco, muito obrigado pela participação. Celcinho, mais uma vez aqui conosco, muito obrigado. Muito esclarecedora a entrevista, agradeço mesmo, e a você, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.